Os Estados Unidos estão perdendo a guerra para o Irã e o Trump pediu ajuda para vários países europeus e asiáticos para liberar o Estreito de Hormuz. Bom, a verdade não é exatamente essa e eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e para que a gente continue tendo o conteúdo entregue para mais pessoas. Então, no fim de semana, o Donald Trump pediu para vários países asiáticos, como Japão, China, e também europeus, como Alemanha, Inglaterra e Itália, para que ajudem a enviar marinha, embarcações, enfim, para permitir o livre tráfego dos petroleiros no Estreito de Hormuz, que o Irã anunciou. Na verdade, não um fechamento completo, um bloqueio completo do estreito, mas sim a proibição de trânsito para os países que estão atacando o Irã e para países que apoiam essa ofensiva, então, norte-americana e israelense. Ou seja, o tráfego não está bloqueado completamente, tanto que surgem notícias de que 3 petroleiros paquistaneses passaram pelo Estreito de Hormuz nos últimos dias, e vale lembrar que o Paquistão tem fortes relações comerciais com a China, são grandes parceiros chineses, então isso pode ter alguma influência. Um outro detalhe é que no início julgava-se que o Paquistão iria apoiar a Arábia Saudita por ter sido atacada pelo Irã, porque no ano passado o Paquistão e a Arábia Saudita assinaram um tratado. Os príncipes sauditas compraram defesa aérea e armamentos, fizeram enfim um tratado militar com o Paquistão, e no início, quando o Irã lançou os ataques contra portos e infraestrutura saudita, foi cogitada essa possibilidade de que o Paquistão, que tem um exército muito bom, poderia ajudar a Arábia Saudita, mas novamente não é isso que nós estamos vendo, e o ministro de Relações Exteriores iraniano declarou também que o Paquistão tem um canal aberto de diálogo direto então com o Irã, reforçando então essa possibilidade de que deve ter algo que favoreça a China também em relação a essa livre passagem para navios iranianos. Mas, enfim, voltando ao início, o fato certo é que o tráfico de petroleiros dos países do Golfo ali que estão sendo atacados, como Kuwait, Iraque, Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos esses países aí não estão conseguindo escoar sua produção de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Inclusive, vários países já anunciaram que iriam parar a extração de petróleo justamente por não ter como escoar a produção e não ter onde estocar então essa produção, além de elevar muito a possibilidade de ataques iranianos também contra essa infraestrutura, o que iria aumentar consideravelmente os prejuízos em um caso de ataque então iraniano à infraestrutura de gasodutos e de extração de petróleo. Mas enfim, tudo isso explicado, no fim de semana, como eu estava dizendo, o Trump pediu ajuda para esses países, países asiáticos como Japão, China e Coreia do Sul, que são países altamente dependentes do petróleo que circula pelo Estreito de Hormuz. O Japão é dependente de 90% desse petróleo, a Coreia do Sul de 70% e a China praticamente 20%. Mas não é só petróleo iraniano que abastece esses países, obviamente é de todos os países ali do Golfo. Mas enfim, então os países mais afetados seriam Japão e Coreia do Sul, e todos esses países, inclusive os países europeus, como Alemanha e Inglaterra, emitiram comunicados de que não vão enviar embarcações. Então todos esses países
estão muito relutantes em enviar essa ajuda para a região do Golfo para apoiar os Estados Unidos. Um outro detalhe também é que os Estados Unidos estão deslocando um navio com 2.500 soldados da região de Taiwan para a região do Golfo. É especulado que esses soldados provavelmente iriam fazer uma incursão terrestre na Ilha Karg, que fica ao sul do Irã e ao norte do Golfo Pérsico. Vou deixar no mapa aqui, então, a localização da ilha, que é por onde circula 90% do petróleo iraniano. No fim de semana, os Estados Unidos realizaram também ataques à infraestrutura militar dessa ilha, o que levantou, então, especulação sobre a possibilidade de uma incursão terrestre. Porém, para que esses soldados cheguem até essa ilha, eles teriam de qualquer forma que passar pelo Estreito de Hormuz, o que nem os porta-aviões norte-americanos que já estavam no Golfo antes fizeram ainda. Então eles teriam que chegar até a ilha e provavelmente quando chegassem até a ilha ainda vai ter um forte contingente militar iraniano ali, que não se sabe qual é o número exato, não se sabe qual seria a resistência imposta. Convenhamos que, obviamente, não significa que o Irã esteja ganhando a guerra. Eles diminuíram consideravelmente os lançamentos de mísseis e drones, embora ainda sejam feitos e ainda atinjam alvos na região, ali, principalmente nos países vizinhos. Os ataques a Israel já diminuíram praticamente zero. E, obviamente, por ser uma distância maior, é muito mais fácil também que esses mísseis ou drones sejam interceptados. Então, a eficácia deles contra os países vizinhos são muito maiores e isso também aumenta a ameaça à própria infraestrutura energética desses países vizinhos, que o Irã já avisou que caso os Estados Unidos continuem escalando, enfim, eles vão começar a atacar com mais força a estrutura energética desses países do Golfo, o que aí sim agravaria muito mais a crise energética que já está se agravando desde o início da guerra. No fim de semana surgiram também especulações de que Israel estaria com um estoque perigosamente baixo de munições para defesa aérea, para interceptação dos mísseis e drones iranianos. Isso logo foi desmentido pelo exército e pelo governo, porém a possibilidade realmente existe e numa guerra ou num conflito é óbvio que as informações sempre têm que ser levadas e analisadas com um certo cuidado, porque o que a gente vê muito é o resultado de ataques norte-americanos e israelenses contra o Irã. Mas o resultado dos ataques iranianos aos países da região e também a Israel são consideravelmente menos divulgados por uma censura imposta por vários países. Os Emirados Árabes Unidos processaram no fim de semana, saiu a notícia, que eles processaram um turista que divulgou imagens dos ataques a drones, porque é proibido divulgar esse tipo de imagem no país. Então, Israel também impõe uma censura sobre a imprensa, sobre os cidadãos, para que não divulguem os resultados dos ataques. Óbvio que alguma coisa sempre acaba aparecendo, mas os números de mortos, de feridos, enfim, os números efetivos mesmo, a gente nunca tem certeza dos danos que foram causados pelo Irã. E eles acabam também inflando muito os resultados dos próprios ataques, né? Quando eles atacam o Irã, eles dizem que foi destruído toda a defesa aérea, toda a aeronáutica, toda a marinha, como o Trump falou no início. Mas em muitas ocasiões a gente já viu que declarações dele se mostraram mentira depois, com navios iranianos surgindo, com aviões iranianos também surgindo. Então tem que ter sempre um certo cuidado com as notícias que saem na grande mídia, enfim, com o que é divulgado. E por hoje é isso então. Se vocês gostaram do conteúdo, se gostaram do vídeo, peço novamente que se inscreva no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, deixa a tua opinião aqui, se tu acha que os Estados Unidos realmente está ganhando a guerra ou se está perdendo.
Enfim, deixa a tua opinião aqui, porque a gente tem um compromisso com a verdade, independente de quem seja, não tem um lado, eu não tenho uma torcida. Eu acho que tem que trazer as informações aqui, cada um tira as suas próprias conclusões. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima.